Em 1988, Bauer e colaboradores estudaram os efeitos de um colete de mobilização dorsal do tipo CAD, não era um CAD, mas era como se fosse um CAD, e de uma prancha longa rígida sobre a função pulmonar. E o resultado que eles obtiveram do estudo é que sim, esses dois dispositivos, tanto um colete de mobilização dorsal como uma prancha longa rígida, tinham um efeito negativo sobre a função pulmonar de homens adultos, saudáveis e não fumantes. Em 1991, um outro estudo, publicado no Annals of Emergency Medicine, quis identificar se técnicas de mobilização da coluna vertebral em crianças também afetava a função respiratória dessas crianças. Cerca de 50 crianças foram testadas, imobilizadas e presas aos dispositivos com tirantes, de maneira que coubesse uma mão entre o tirante e o corpo dessas crianças. E mais uma vez a identificação é que a forma tradicional, aquela época, de imobilização daquelas crianças com os dispositivos tradicionais afetava a função respiratória. Em 2015, Ala e colaboradores publicaram no Jornal Europeu de Trauma e Cirurgia de Emergência um estudo em que investigaram a relação entre a colocação de um colar cervical e a função pulmonar dos pacientes. E mais uma vez, identificaram que o dispositivo, nesse caso colar cervical, causava diminuição significativa da função pulmonar e de parâmetros de espirometria. E que todas as vezes em que se retirava o colar cervical, a função pulmonar tinha uma melhora significativa. Já em 2016, um estudo publicado no American Journal of Emergency Medicine quis estudar a relação, dessa vez, da posição de imobilização sobre a função pulmonar. Então, dessa vez nós temos uma relação entre os dispositivos, a posição de imobilização e a capacidade respiratória dos indivíduos imobilizados. E o que se identificou é que a imobilização em 0 grau, que é o tradicional, o que geralmente se faz, diminui a capacidade respiratória dos indivíduos imobilizados. E que uma imobilização a 20 graus, quando você rebate a maca a 20 graus, que essa função pulmonar, a capacidade respiratória é mais preservada nesses casos. Então nós temos a partir daí uma sugestão de imobilização a 20 graus. Nós já conhecemos a imobilização em pacientes com sinais sugestivos de aumento da pressão intracraniana, quando é sugerido que imobilizemos a 30 graus para preservar. Isso aqui é um pouco diferente. Nesse caso, a sugestão é que em pacientes de maneira geral, haja uma mobilização a 20 graus para que haja preservação da função pulmonar, porque se identificou que essa posição a 20 graus ela é mais protetiva do que a imobilização a 0 grau, o que diz respeito à manutenção da capacidade respiratória dos indivíduos imobilizados. Em 2017, nós temos um novo estudo, também publicado no American Journal of Emergency Medicine, em que se estudou a segurança da posição 20 graus sob a oxigenação cerebral. Se tinha a sugestão em 2016 da posição de mobilização a 20 graus, em 2017 que os autores quiseram fazer a segurança sob a oxigenação cerebral. Se essa posição de 20 graus não afetava significativamente a oxigenação cerebral. E o que se identificou é que não houve diminuição da oxigenação cerebral, que é algo muito importante para a gente, não houve essa diminuição, imobilizando os pacientes a 20 graus, elevando 20 graus a maca pós-imobilização, sugerindo esses autores que essa posição seria segura para a oxigenação cerebral. Enfim, o que isso importa, o que isso não importa? O fato é que, mais uma vez, eu quero trazer para você é que a forma como imobilizamos, a forma como fazemos restrição do movimento da coluna, a forma disseminada em que a colar, a prancha em todos os pacientes e todos esses pacientes estão em 0 grau, é que essa forma, mais uma vez, é algo que a gente enfatiza há alguns anos e mais uma vez quero enfatizar, a forma como fazemos não tem se demonstrado benéfica, não tem se demonstrado segura para os nossos pacientes.
E é justamente por isso que há essa sugestão, essa nova sugestão de uma imobilização ao invés de 0 grau, mobilização a 20 graus, para que haja preservação da função respiratória. Isso é válido para todos os pacientes? Obviamente que não. Nós temos na literatura, por exemplo, como já citado anteriormente por mim, que pacientes que têm sinais de hipertensão intracraniana vão se beneficiar de uma elevação a 30 graus, para que haja uma melhora no retorno venoso desse paciente. Então, essa posição de 20 graus é para todo paciente? Obviamente que não. Na emergência, nós estamos muito acostumados a trabalhar com protocolos, e protocolos generalizam pacientes. Muitas vezes nós temos que pensar nos benefícios da aplicação da evidência individualizada àquele paciente. Então, eu vou imobilizar todos a 20 graus? Provavelmente nem todos vão se beneficiar, mas o que nós temos de estudos nos mostrando é que a 0 grau existe um prejuízo significativo que está sendo evidenciado em relação à função pulmonar. Então, o que nós fazemos hoje, pensando ser seguro para o nosso paciente, não é tão benéfico assim. Então, o que eu te chamo a reflexão novamente é repensar a nossa forma de imobilizar a coluna vertebral, é repensar a nossa forma de fazer restrição do movimento da coluna vertebral. A forma como fazemos não tem se mostrado benéfica, inclusive a posição em que imobilizamos. A posição a 0 grau não tem se mostrado benéfica sobre a função pulmonar dos indivíduos. Vamos refletir sobre isso.